TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo assinante, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Hoje, para minha satisfação, já tinha chamado anteriormente, inclusive numa discussão muito grande e houve aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, em relação à ideologia de gênero, o vereador Jorge Pinheiro, né, vereador por Fortaleza, primeiro mandato, terminando o primeiro mandato, vai em busca do segundo com certeza, e eu estou aqui com ele hoje, veio para a gente falar não só sobre isso, com outros assuntos de interesse da população de Fortaleza, principalmente da população cristã, né, que vê no vereador Jorge Pinheiro a pessoa certa para defender os costumes e principalmente o direito de ser cristão. Vereador, essa pauta, já lhe dando boas-vindas, mas essa preocupação da população brasileira grande hoje em manter os costumes, né? Foi uma coisa que apareceu, houve alguma agressão para que isso aconteça? Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado por receber aqui no programa Pela Ordem, né? Uma grande alegria podermos estar aqui. Algumas vezes acabou que não deu certo, mas graças a Deus hoje estamos aqui juntos para poder falarmos um pouco, né, sobre tudo isso que aconteceu e outros projetos aqui que a gente tem também para Fortaleza. Inicialmente, falando sobre este projeto que teve grande repercussão na cidade de Fortaleza, que foi o PLO 524 de 2018, né, um projeto de autoria do professor Evaldo Lima, e que foi pautado principalmente por um sindicato aqui de Fortaleza, quando, em uma oportunidade, já nesse ano, em abril, né, de 2019, esse projeto é de 2018, em abril de 2019, ele voltou a ser pautado, né, tinha ficado parado e tal, quando numa comissão conjunta, que eu até achei estranho, ele foi colocado extra pauta. Eu não estaria presente nessa reunião, eu não estava bem, avisei que não estaria, só que eu melhorei e vim. Quando cheguei, estava extra pauta este projeto numa comissão conjunta da Comissão de Constituição e Justiça com orçamento, não tinha nada a ver. Né? E aí, quando foi apresentado, eu olhei e disse, não, deixa eu conhecer esse projeto. Aí, não, já está tudo certo, o sindicato já está apoiando, porque eu primo muito, diante de alguns projetos, aqui eu faço um parêntese, de perguntar aos interessados o que eles acham desse projeto. Então, é uma das perguntas que eu faço muito na CCJ. O que é que o sindicato, vamos dizer, uma matéria que diz respeito à saúde? Aí normalmente eu pergunto, sindicatos relacionados à saúde, o que é que eles dizem a respeito dessa matéria? Foi conversado? Houve a mesa de negociação, etc. Para poder nós sabermos o que aqueles que são interessados podem agregar ou o que eles estão achando desse projeto, para daí a gente poder ter um posicionamento mais tranquilo, mais calmo, ou nos aprofundarmos mais ainda quando há polêmica. E aí eu disseram, não, já está tudo certo. Eu disse, ok, mas deixa eu ler. Quando eu vi o projeto, existia, o projeto tratava sobre liberdade de expressão do professor e proteção ao professor. Matéria muito justa, ninguém discorda. Só que eu comecei a achar esquisito porque não tratava de proteção ao aluno. Aí eu digo, não, vamos dar proteção, vamos colocar aqui aluno e professor. Então eu vou pedir vistas. Aí pedi vistas. Para você se inteirar. Para poder eu me inteirar e para apresentar alguns projetos, até para a gente conversar, porque tem um projeto de lei, você também conversa e negocia com o próprio autor do projeto para, caso seja necessário ou caso haja concordância, fazer algumas alterações. Ou quando você é contrário, você diz, não tem conversa e tal, eu não sou favorável a esse projeto. Só que eu era favorável ao projeto. Tanto é que o projeto tratava de liberdade de expressão. E aí já tinha uma inconstitucionalidade, porque ele definia a liberdade de expressão como liberdade de cátedra. Né? Isso eu estou dizendo... Na Constituição brasileira é claro em relação à liberdade de expressão. Pois é, a liberdade de expressão é uma garantia fundamental, é individual, está lá no artigo 5º. Só pode mudar isso, inclusive, se for em outra Constituição. E nem sujeito a mudança tem, porque só se for um constituinte. Da Constituição. Exatamente. Então, diante disso, eu já disse, olha, isso aqui tem uma inconstitucionalidade, porque falava sobre princípios de educação, definia a liberdade de expressão como princípios de educação, que é o artigo 206 da Constituição Federal. Aí eu disse, olha, isso aqui já está errado, vamos mudar, vamos chamar, em vez de liberdade de expressão, vamos chamar de liberdade de cátedra. E aí foi eu que dei o nome de liberdade de cátedra nesse projeto.
Aí houve concordância, não, vamos conversar com o sindicato, o professor Evaldo. Foi conversar com o sindicato concordou, ok, tá certo, vamos colocar proteção ao aluno, aí foi dito que estava ok, né? Aí eu disse, mas vamos tirar essa questão de proibição de gravação, que tinha assim, é proibido o uso de aparelho eletrônico para gravar ou filmar sem a anuência do professor. Aí, diante disso, eu digo, não, vamos tirar isso aqui. Aqui na cidade de Fortaleza não se tem muito essa questão de aluno gravando professor. Aí vamos tratar desse assunto. Não, vamos deixar como está. Aí disseram, não, que tem que proibir, que tem... Não, isso aqui a gente não tem concordância. Conversa com o sindicato, foi conversar com o sindicato não aceitou. Eu digo, não, tudo bem. Então, não tem acordo. Onde tinha acordo, foi feito acordo. A partir de agora eu vou apresentar minhas emendas. Diante disso, dessa liberdade de expressão e dessa proibição de querer gravar, eu digo, olha, eu vou botar uma isca. Vou colocar dessa forma. Né? Se não querem, se não tem problema, se não tenho a intenção de ensinar ideologia de gênero, eu vou apresentar uma emenda proibindo o ensino de ideologia de gênero. Tem liberdade de cátedra? Tem. Garante a liberdade de cátedra? Garante. Exceto. Mas, exceto, para usar, para justificar o ensino de ideologia de gênero. E aí a gente colocou dessa forma. Né? Além disso, a gente colocou uma emenda supressiva, a emenda número 2, que suprimia a proibição do uso de equipamento eletrônico. Então, era só supressão. E aí outras 3 emendas, que era para corrigir uma outra inconstitucionalidade, né, uma ilegalidade, na verdade, porque falava sobre a questão criava atribuições para a secretaria do município, e um vereador não pode apresentar um projeto de lei que cria atribuições para a secretaria. Gera despesa, né? Não, nem porque gera despesa, porque cria atribuição mesmo. Aí com a criação de atribuição, a iniciativa passa a ser do legislativo, do executivo. Como deve ser do executivo. Exato. E aí eu colocava também a proteção ao aluno. Só para proteger o aluno. Colocava a proteção ao professor e ao aluno. De maneira que isso foi meados de maio, né, quando a gente viu que não tinha acordo. Aí começaram a soltar uma fake news dizendo que eu estava propondo a retirada do texto do professor. Esse sindicato, ele veio para cima com o objetivo de me intimidar, de me fazer calar, né, dizendo que os professores iam ficar contra mim, e aí soltaram essa mentira. O texto do professor é que um texto das horas do professor não precisa ser em sala de aula, são para outras atividades, planejamento, estudo, etc. Né? A hora-aula conta dessa forma. Sem você ter nada e falasse desse assunto, coisa nenhuma. Nada a ver, é só porque o STF estava discutindo isso. Aí como aquela história, né, a zoada da mutuca, como já estava sendo discutido isso, quiseram colocar que quem estava querendo tirar era eu, nem a matéria municipal, eu não posso nem legislar sobre isso. Aí o STF era que estava falando sobre isso, aí queriam dizer, olha, tá vendo, vocês podem perder por causa do vereador Jorge Pinheiro. Nada a ver. Aí, então, nós temos que ir na Câmara, aí vieram aqui na Câmara, exigindo que eu tirasse minhas emendas e tal. Eu digo, não retiro. Não retiro. Aí disseram, né, que tinham que vir para cima de mim porque eu sou contra o aborto, porque eu sou conservador, porque eu sou contra o ensino de ideologia de gênero, tinham que vir para cima de mim mesmo. Aí eu digo, pode vir, eu não tenho medo de cara feia, não. Pode vir. De maneira muito tranquila. Não agrido, respeito todo mundo. Sempre respeitei. Mas nas galerias se comportaram com respeito? Não, dessa primeira vez se comportaram. Na segunda vez, porque aí veio o recesso, né? Eu não tirei, veio o recesso, que aí no recesso para simplesmente as sessões plenárias, a gente continua trabalhando. Aí quando veio agosto, iniciou-se a discussão novamente. Começaram a discutir, aí começaram a soltar outra fake news. Qual era a fake news? Que eu era inimigo da educação, que eu queria acabar com a educação pública, porque eu tinha proposto o dia do homeschooling. O que é o dia do... Primeiro, homeschooling. Homeschooling é aquela opção não regulamentada, ainda aqui no Brasil, né, para que os pais possam ensinar em casa ou contratar pessoas para ensinar em casa. Que não é o Estado que vai pagar esse ensino em casa. A possibilidade de haver avaliação desse ensino. Não, a possibilidade de haver a avaliação pode haver. O que não é a regulamentação. Por exemplo, os pais poderem fazer isso e ao final serem avaliados pelo MEC e tal. O pai tem a opção de que o filho fique em casa? Existe. Agora só que
A própria legislação, ela é contra, inclusive tem penalidade para a família, se o filho estiver fora da escola. É considerado abandono intelectual. Só que aí os pais mostram, e isso aí foi discutido no STF, então o STF disse que não é problema. Pois é, o problema é que não tem regulamentação. Ele não proibiu, não é proibido. A lei nem proíbe, nem permite. Agora, o problema é que se essa criança tem o ensinamento em casa, o Estado tinha que fazer a avaliação do que ela está aprendendo em casa, né? Isso é possível. A questão é que precisa de uma regulamentação. Nos Estados Unidos isso é feito há anos. Só que eu não estou propondo isso. Eu estava propondo o dia do homeschooling, que era o quê? Era um dia para incentivar os pais a ensinar, a participar da educação dos filhos. Não era nem o homeschooling em si, eu apenas usei o nome, para poder fazer com que os pais pudessem participar, se fossem incentivados, um dia no ano, para incentivar os pais a participar da educação dos filhos. Era só isso. Isso é uma busca da Secretaria de Educação, claro, de todo município. Não, mas só para entender que utilizaram esse projeto para dizer que eu queria que o Estado acabasse com as escolas, que o Estado pagasse, que o município pagasse para os pais ensinarem os filhos em casa. Nada deturpado total. E disseram também que eu estava propondo que em cada colégio de Fortaleza, em cada sala de aula, fosse instalada câmeras, porque os professores precisavam ser vigiados. Nunca falei sobre isso. Inclusive eu tenho aqui uma declaração da Câmara, assinada inclusive pelo setor e pelo presidente da Casa, dizendo que não há projeto de lei na Câmara de Vereadores, tramitando na Câmara de Vereadores, proposta do vereador Jorge Pinheiro, que proponha, né, que queira, que incentive, que sugira a instalação, nem de indicação, que sugira a instalação de câmeras em sala de aula. Mas isso era uma forma de trazer os professores aqui no dia 3 de outubro. E aí muitos deles vieram sem saber o que estava acontecendo. Sem saber no caso, eles eram vítimas de uma fake news. Né? Sim, total, de manobra. Tá virando prática era uma massa, né? de manobra. Massa de manobra. Muitos que ficaram com raiva de mim, dizendo que eu sou contra a educação, nem sabiam. Aí sim, nesse dia aqui eu tenho gravações. Diziam até assim, queima o Jorge, queima uma multidão. Eu acompanhei de perto, você sabe, meu programa Hora da Verdade, eu faço na Rádio Cidade M860, acompanha diariamente o dia a dia da Câmara Municipal. Eu estava com o meu companheiro Pedro Sampaio e eu entrei no ar. Na hora dessa discussão, eu fiquei impressionado com como a gente notava a raiva, né? É uma coisa assim, muito raivosa, sem necessidade, era uma discussão de ideias, né, vereador? Exato. E o pior desse caso aí era uma discussão, não era nem discussão, era uma mentira. Porque uma coisa é dizer assim, olha, nós somos contrário ao vereador Jorge Pinheiro porque ele está apresentando uma proibição ao ensino de ideologia de gênero. E nós queremos ensinar ideologia de gênero. Se fosse isso, não tinha problema nenhum. Claro que porque não. Porque você é contra agora. Exato. Inclusive eu respeito. E eu disse, olha, eu respeito você que é a favor de ensinar ideologia de gênero. Só que eu disse, mas aqui em Fortaleza você não ensina não. Vereador, deixa eu só pontuar aqui, nosso telespectador, alguns sabem, outros não. Como é que o senhor definia hoje, de uma forma mais simples, mais clara, mais transparente, mais sucinta, o que é ideologia de gênero? O que é que a ideologia de gênero quer ensinar? O que é que o senhor é contra? O que a ideologia de gênero pretende dizer é uma ideologia, é uma visão de mundo que pretende ser imposta à sociedade. Essa ideia é feita por uma pessoa? São várias pessoas, mas surgiu... Tem um líder maior. Tem a Judith Butler, né, que é a principal ideóloga dessa ideologia. Se você quiser pesquisar, você pesquisa. Exato. E que você entenda, por exemplo, sempre que você conversar com alguém, principalmente que defende essa ideia, ela vai dizer, não existe ideologia de gênero. Isso é uma conversa, é uma falácia, é uma coisa que eles estão criando. Só o termo ideologia de gênero é que a gente cunhou para explicar que é uma ideologia. Eles chamam de teoria de gênero. Eles chamam de identidade de gênero. Que é a mesma coisa. Né? Mas no final é um pacote só, porque na verdade é pacote. Porque, o que é que eles entendem? Se é um pensamento, se é uma teoria, se é uma ideologia. Exato. Coisa. É uma teoria. Não é porque assim, uma teoria em si, ela não necessariamente é uma ideologia. Ela só passa a ser uma ideologia quando você quer que essa teoria se torne o pensamento
de uma sociedade. A partir daí é que ela se torna uma ideologia. Mas Quando você tem uma teoria, mas que você guarda para si, ou que você... é um nesse pensamento meio sentido. único nesse Exato. sentido. Agora, nesse caso aí... Quando eu quero que você pense igual a mim e que a sociedade pense, aí passa a ser uma ideologia. Como essa teoria já foi discutida no Plano Nacional de Educação, foi discutido no Foi Plano negado. Estadual de Educação e negado. Foi negado. E no Plano Municipal de Educação Foi foi negado. negado, então eu digo que já é ideologia, não é mais teoria. Ela foi inclusive para o bojo do pensamento de mudança da educação brasileira. Mas saiba né? que ela está em vigor. Quando você E vê algumas assim... cidades têm. Não, né? mas não é só isso não. Quando você vê assim, por exemplo, em vez de escrita a palavra seu nome, você vai fazer um cadastro, aí tem nome, gênero, isso aí é ideologia de gênero. É para ter sexo. A ideologia de gênero, em linhas gerais, o que é que ela pretende dizer? Ela pretende dizer que sua identidade de gênero, que aí não vamos chamar de identidade sexual, sua identidade de gênero ela pode ser distinta do seu sexo biológico. A questão de você ser um homem, de ser do sexo masculino, não implica dizer que você vai ser homem. Você pode ser mulher, você pode ser assexuado, você pode ser transgênero, você pode ser transexual. Aí tem várias coisas. Então, dentro desse pacote existe o seguinte: você não é homem porque você tem o corpo de homem. Você tem a psique, a biologia de homem. O que importa é o que você sente. A sua identidade de gênero é aquilo que você sente profundamente. Portanto, tu é casado? Sou. Tu és casado com mulher? Claro, 35 Não, anos. não. Eu estou perguntando assim normal. porque... Essa pergunta hoje em dia cabe. Cabe. E eu não condenaria você tá por certo. ser. Não, tranquilo, Né? tranquilo. Então vamos lá. Você, Carlos Frederico, homem heterossexual. Normal. Certo? É. Pronto, isso é o que nós temos hoje. Pela ideologia de gênero, você pode ser o Carlos Frederico, na verdade, você não é o Carlos Frederico, na verdade você é a Amanda. Você se sente dentro de você uma mulher. E a questão jurídica desse processo? Não, mas deixa eu explicar aqui só para chegar à questão jurídica. Então, você é do sexo biológico masculino. Que eu resolvi escolher de acordo com a minha... De acordo com o que você se sente. Sente. Que o que você sente hoje é uma coisa, amanhã é outra. Amanhã é outra. Hoje, de manhã você se sente o Carlos Frederico, de tarde você se sente a Amanda. Certo. Aí, dentro de você, o seu sexo biológico é masculino, sua identidade de gênero, você é mulher. Aí, no caso, a sua identidade vai chamar de... Você é mulher trans. Por quê? Você é uma mulher num corpo de homem. Aí tu já está colocando a questão jurídica. Não, ainda não. Eu estou colocando... Não, mas no caso, se isso aí tira aqui para identidade. Não. Aí ainda, eu ainda vou chegar lá. Porque aí, aqui não afetou ainda a questão jurídica, não. Você gosta você é desse jeito, Tudo mas bem. você se apresenta para o mundo como Carlos Frederico, Certo. embora você seja Amanda. Certo. Até então não tem nenhuma repercussão na sociedade. Sexo biológico masculino, identidade mulher trans, você é Amanda. E qual é a sua orientação sexual? Você é casado com a sua senhora, ou seja, a Amanda dentro de você gosta de mulher. Ou seja, na verdade, você é homossexual. Certo? Mesmo casado com a sua esposa, você é do sexo biológico masculino, mulher trans, orientação sexual homossexual e você se expressa como homem. Tudo isso aqui se chama ideologia de gênero, todo esse pacote. Entendeu? Mas o grande problema dessa história é que esse pacote, que é colocado para adultos, e pode tomar a definição que quiser, ele está querendo ser... imposto para a criança. Aí é onde a gente quer Aí é chegar. onde entra a questão jurídica. Como é que você impõe uma ideologia? Como é que você transforma? Você pode transformar de maneira cultural, através de palestras, ou você pode, que é o que eles estão querendo fazer, obrigar isso por meio de lei. E aí é onde entra essa questão de quererem colocar leis que imponham que isso seja ensinado em sala de aula. Aí foi isso que aconteceu em 2014 para 2015. E aí... Quando houve o Plano Nacional... Exato. Houve uma conferência, né? Plano Nacional de Educação. Houve uma conferência para depois... Houve várias conferências. Exato. A nível nacional. Houve as conferências municipais, estaduais e a nacional. Exato. Né? Mas começou primeiro com a nacional. Começou com a nacional, depois foi... Tem as conferências até chegar o plano, até chegar a ideia para os planos. Aí veio o plano. Aí no plano houve a discussão pelos deputados federais e eles disseram não.
Quando eles começaram a entender o que é ideologia de gênero, eles disseram, não, isso não é para ensinar para criança, não. Como é que, isso aqui que eu te expliquei. Passou meia hora me explicando e ainda estou aqui. Pois é, não, isso que a gente explica, a gente dá um nó, imagina você explicar isso para criança. Eu tenho que ir para o rápido intervalo, vereador, eu volto a esse assunto, porque esse assunto é muito falado, muito debatido, muita gente escuta o galo, mas não sabe onde ele está, entendeu? É um assunto complexo, né? Que de uma hora para outra desceu como pauta no Brasil, que levou, inclusive, a mudança na postura do eleitor. Eu vou falar sobre isso aqui já já. O meu companheiro, meu amigo, vereador Jorge Pinheiro, para a gente vai discutir. Além desse assunto, tem outros assuntos aqui, mas vamos terminar essa pauta. Essa pauta é fundamental para que não façam o que fizeram na sessão passada, né? As pessoas discutem sem saber o que estão discutindo. Instante só, a gente volta já já. Sai daí não. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do meu programa, do seu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Estou aqui com o vereador Jorge Pinheiro, que no primeiro momento ele discutiu ideologia de gênero, vai continuar discutindo, porque ele fez me usou aqui hipoteticamente, fiquei perturbado, depois não sei mais nem quem eu sou aqui nessa história. Mas o que eu quero entrar nesse assunto, você sabe por quê? Porque, vereador, o senhor vai terminar esse assunto em relação às crianças, mas depois que o senhor terminar, eu faço a pergunta para não misturar. Mas vamos lá. Esse pensamento em relação, que o senhor colocou muito bem, de forma didática, que é que a pessoa não tenha mais, não ser definido por sexo, por gênero, de acordo com o sentimento dela, né? De homem ou de mulher, e outras variações que foram criadas aí, tá certo? Sim. Mais ou menos isso aí. Eles queriam pautar esse ensinamento para a criança, é por isso que o senhor ficou preocupado, porque já tentou esse processo, como eu já disse anteriormente, já tentaram colocar a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. A Câmara Municipal de Fortaleza negou, acho que não me engano, no ano passado. 2015. 2015. Aí em 2017 já voltou de novo. Você não fica pensando que isso acaba, não, isso volta. Por isso é que eu pensava que era 2 anos atrás. Começou em 2015, porque teve de novo 2017. Inclusive também lá. Em 2015 eu não estava aqui. Na Assembleia também houve a pauta e também foi retirado. Aí o senhor acha. Aí onde vai chegar no projeto do professor Evaldo. Quando você dá a liberdade, né, de cátedra de tudo, ou seja, um cheque em branco... A liberdade de cátedra já tem, tá certo? Agora, é nessa liberdade de cátedra, quando você coloca que o professor pode ensinar o que quiser, e que aí que você estava colocando era como liberdade de expressão. Isso. Né? E quando coloca como se o professor ele pudesse explicar quando que quiser, e a gente precisa historiar, que esse já é o 5º processo. Primeiro, em 2017, veio de novo a pauta para tentar colocar no plano municipal de educação, e a gente derrubou. Isso. Aí veio o Escola Sem Censura, que é baseado num projeto do Jean Willis. Na mesma coisa. Na mesma coisa, que é o mesmo sentido, é uma Escola Sem Censura, dizia o quê? Que o professor, ele não poderia ser censurado, né? Tipo assim, se você reclamasse qualquer coisa do professor, ele diz, censura, tá querendo me censurar. Aí os pais poderiam ser multados, né? Então, e dizia que nesse mesmo projeto falava que deveria, olha como vem com uma palavra, um palavreado bonito, é assim, ó, que deveria haver uma formação contra o bullying que promovesse a paz, contra toda forma de discriminação
pela orientação sexual, pela religião e pelo gênero. Aí você diz, Jorge, onde está a ideologia de gênero? Como é que eu vou ensinar a uma criança a não discriminar em razão de gênero? Eu vou ter que ensinar o que é gênero. Ou seja, eu vou ter que ensinar isso aqui que eu estou te falando para uma criança. Aí a gente foi e disse, não, isso aqui é ideologia de gênero. Não pode, e mais, vai querer colocar uma mordaça nos pais? Os pais não podem mais reclamar, não estão gostando de determinada coisa. Você pede liberdade de expressão por um lado. Não pode. E restringe a liberdade de expressão Não é. do pai, da criança, Quer que dizer, é o quem principal. Quem ia ser censurado na história? Os pais, que é o ninguém principal quer, interessado. não quer censura, não quero que os professores sejam censurados. Mas os pais seriam. Isso é loucura, né? Loucura. Aí a gente derrubou também. Aí veio o outro, que era para colocar a obrigação, seria punido o colégio, aí entravam os colégios particulares, que discriminassem alguém em razão de gênero no vestiário, nos esportes, nos banheiros. Ou seja, porque o gênero é autodeclarável. Por exemplo, nesse exemplo que eu lhe dei, que eu disse que você é a Amanda, certo? Quem é que dá para dizer que você é a Amanda? Porque tu se expressa... A pessoa tem que se declarar, Aí né? por isso que o gênero, a identidade de gênero é autodeclarável. Não é o que você vê, é o que você declara. Aí você chega e vai entrar no banheiro das mulheres. Você não, porque nesse caso era colégio de criança. Depois o quarto foi para você. Para você não, para os adultos. Aí chega uma criança e diz, vai entrando no banheiro das meninas. Aí o porteiro vai e diz, não, você não pode entrar aí não. Diz, não, mas eu posso, porque eu sou menina. Não, rapaz, tu é menino, tá me discriminando, vou dizer pro meu pai. Aí, multa. Eu não me lembro. Esse projeto estava... Não, derrubamos. Mas ele não... Estava aqui em Fortaleza. Mas esse aqui não estava no professor Evaldo, não. Não, Mas, não, 2017. esses 4 aqui, não, nenhum desses 4 que eu estou me referindo foi do professor Evaldo, nenhum dos 4. É outra coisa. Não, é outra coisa. O professor Evaldo foi esse quinto, que aí, por isso que eu estou historiando até chegar nele. É importante dizer isso aí para você poder entender, porque nem o professor, o meu querido Jorge Pinheiro. Tem a posição dele clara. A minha posição em relação a isso é que, também é muito clara, é que cada um toma a decisão e faça da sua vida. A única coisa que eu discuto é que criança tem que estar longe dessa discussão, mesmo porque ela não entende. Perfeito. Né? E aí eu me posiciono aqui como pai de aluno, né? Eu sou um pai de aluno, né? Então, e aí a questão do direito dos pais do aluno quererem saber o que vão ensinar para suas crianças, se é interessante ou não. É dever, é constitucional. Você combateu, tem o direito e o dever. Você combateu o bullying, isso é obrigação da diretoria da escola. Mas aí a gente tem que não precisa lei para criar isso. E usar como se fosse para poder falar dessa questão da ideologia de gênero, aí não dá. Aí usa um palavreado bonito que todos nós concordamos. Quem é que é favorável ao bullying? Me diga uma pessoa. O bullying trouxe um grande mal. Ninguém é favorável. Inclusive, a gente vai discutir uma coisa aqui de depressão, a questão aqui de suicídio, muitas dessas coisas inicia com o bullying. Sim. Inicia com o bullying, né? Exato. Bullying é uma expressão americana sobre o que a gente chama no Brasil aqui de mangá, né? Mangação aqui no estado de Ceará. Né? Uma expressão americana não tem tradução para o português. Mas bem, então, aí só para chegar nesse... Aí esse terceiro era desse jeito, aí veio o quarto projeto. Qual era o quarto projeto? Aí a multa para o colégio, na primeira vez era uma multa, acho que era R$4.000, na segunda vez eram uns R$20.000, e a terceira vez perdia o alvará de funcionamento. Ou seja, os colégios, você impõe, porque, como eu estava dizendo, essa visão de mundo, ela pode essa ideologia, ela pode ir dominando a partir de uma cultura e pode ser colocada de maneira imposta por meio de leis. Disseminada através de leis nas escolas. Leis, impondo. Por exemplo, os professores ou os diretores ou os donos de escola iam ficar temerosos, iam dizer, não, deixa tudo, né? Porque é problemático. Isso no caso... Se fosse aprovada, não foi aprovada. Se tivesse sido aprovada, isso iria acontecer tanto na escola pública quanto na escola privada. Sim, porque não é só para uma escola, não. Não fique pensando que é só para municipal, não. Pois bem, e aí veio o quarto projeto, que era para estabelecimentos abertos ao público. Restaurante, igreja, que é banheiro de gênero. Né? Ou seja, era para punir também, era considerado discriminação se alguém fosse discriminado por ir no banheiro das mulheres, por exemplo, você chegar do jeito que você está vestido aí, ia chegar no banheiro, aí alguém ia dizer, não, é o banheiro das mulheres. Não, mas eu quero ir no banheiro das mulheres, mas tu é homem. Não, eu sou a Amanda. Esse projeto foi de quem, mano? Da Larissa Gaspar, vereadora Larissa Gaspar. Mas esse projeto em relação aos banheiros, ele foi colocado aqui na Câmara. Também. Com esse contexto?
É claro que você nunca vai ouvir com esse contexto, você vai ouvir sempre dizer que ninguém pode ser discriminado em razão do gênero. Com isso, não se propõe que se crie um banheiro neutro, porque isso é uma coisa. Você cria aqui um banheiro neutro. Você pode criar um banheiro. Você cria aqui um banheiro neutro, quem quiser ir lá vai. Exemplo, Agora, você querer... Você tem um banheiro exclusivo, ele não tem nem nome masculino, não. Entra e sai qualquer pessoa. Agora é um banheiro único. Exato, banheiro único. O banheiro individual. coletivo. É outra história. Banheiro coletivo, mas a questão era essa. É. A questão era que qualquer banheiro. Aí me perdoe aí, qualquer pessoal. banheiro seria, Aí- seria crime, seria uma infração administrativa. Aí vocês... Punível com multa e outras coisas Aí, mais. parabéns à Câmara Municipal. Eu vou tomar uma minha opinião pessoal, porque nós temos casos terríveis de abuso sexual de criança. Né? Nós estamos falando aqui de criança. Nós temos casos terríveis de abusos sexuais em universidades. Nós temos caso da proteção, inclusive, principalmente das mulheres, né? Em relação aí você querer que um homem possa entrar dentro do banheiro feminino que tenha uma senhora, uma criança, isso aí evidentemente, isso nunca vai é ser. loucura. Não é dito desse Isso é jeito, loucura, né? isso aí Não é dito pelo amor de desse jeito, Carlos. Não é dito assim, eu quero que um homem não. É que ele não é por gênero. Aí, só que, mais uma vez, eu repito, o gênero é autodeclarável. Você se expressa, entenda, existe aqui os elementos, existe o sexo biológico, a identidade de gênero, a orientação sexual e a expressão de gênero. Você é do sexo biológico masculino, você, aí, no caso, dizendo que você fosse a Amanda, sua identidade de gênero é mulher. Você é uma mulher trans. O que é uma mulher trans? É a identidade de gênero distinta do sexo biológico. No caso, se eu quisesse dizer que a minha identidade de gênero era essa, Pronto. aí É autodeclarável. Se dissesse que eu não poderia entrar, Pronto. eu... Porque você se expressa, o cara, mas tu tá aí se expressa como homem. Tu tá aí vestido de homem, tu é homem. Não, mas eu sou mulher por dentro. Entendeu? Aí não poderia barrar. Porque é uma questão. Isso acontece afora. Isso aí não é uma coisa. Bom, mas foi barrado. E aí, diante de todos esses acontecimentos, a gente disse: não, pois então, vamos fazer o seguinte, para não ter perigo dessa. Aí eu já me refiro ao projeto 524 de 2018, do professor Evaldo. Né? Para não ter perigo de ser mal utilizado por uns e por outros, porque a maioria dos professores não concorda com a ideologia de gênero. A maioria esmagadora. Né? Teve um professor que, inclusive, disse isso aí. Que os que concordam pudessem usar para justificar. E aí eu coloquei, não, mas não pode usar. Aí o que foi que aconteceu? Vieram aqui à Câmara, daquela forma, como eu disse, dizendo aqui, querendo que eu retirasse minhas emendas. Eu digo, olha, eu não vou retirar. Não vou retirar. Aí disseram, pô, então tem que derrubar. Aí alguns vereadores da comissão, da CCJ, ficaram temerosos. Eu não vou dizer outra palavra. Ficaram temerosos. E aí, diante disso, sem qualquer argumentação legal, derrubaram na CCJ as minhas emendas. E olha, até as emendas que protegiam os alunos. Por quê? Porque o sindicato disse que tinha que me esmagar. Disse que tinha que derrubar era tudo e tal, e tinha que botar era pra cima de mim mesmo. Assim, eu, tranquilo, nunca desrespeitei ninguém. Inclusive, por exemplo, eu falo sindicato, eu nem cito nomes. Né? E aí o que foi que aconteceu? Fui conversando com cada um dos vereadores, explicando a razão, eles viram com muita clareza que isso poderia ser ensinado. Porque algumas pessoas disseram assim, inclusive um jornal aí de grande circulação, disse assim, não existe no projeto ideologia de gênero, não existe nenhum canto do projeto. Aí eu dizia assim, pois procure no projeto onde é que está falando de liberdade de cátedra, que também não tem, entendeu? Não tem, porque era uma emenda que fui eu que propus. Né? Eu que propus. E aí, a outra emenda que falava de ideologia de gênero, que foi derrubada. O que você colocou é o mais importante, que tem na sua frente, não. O que é que o professor quer? Ele quer liberdade de ensinar. E a sua emenda colocava isso plenamente. Liberdade de cátedra. Agora, em relação ao que é específico para ele ensinar. Né? Exato. E não poderia ser utilizado para justificar o ensino de ideologia de gênero. Aí, de maneira que eu tinha 30 vereadores que já estavam confirmados comigo, que iriam votar contra a aprovação do projeto. Porque aí pronto, com a derrubada das emendas, ficou muito claro, e aqui eu devo dizer, houve por parte do sindicato uma moção de repúdio contra a proibição do ensino de ideologia de gênero, porque eles queriam ensinar gênero.
Eles disseram, nós queremos ensinar as crianças sobre gênero, para evitar bullying, para não sei o quê. E disseram, nós queremos, ou seja, eles queriam ensinar gênero, mas não tinham coragem de dizer. No caso, a sua posição foi que externou essa vontade. Que eles desmascararam. Inclusive, no plano deles de campanha salarial, tinha lá, liberdade para orientar sobre gênero. O que foi que eles fizeram agora? Retiraram. Retiraram do plano da campanha de salarial de 2020. Que eu concordo, pronto, eles viram que os pais não querem isso, não vamos fazer isso, não vamos mais lutar por isso, não lute. Pô. Vereador, nessa discussão, os pais não são levados em consideração não por eles, pelos sindicatos. Esse sindicato é a pior? Eu não gostaria de, mas não é a pior que não. Não, pior que não. Mas não leve em consideração o pensamento, não. Não porque eu já vou entrar noutra coisa aqui que eu queria perguntar ao vereador Jorge Pinheiro. Hoje... Só para concluir, foi retirado de pauta pelo vereador, a pedido do sindicato, porque o sindicato, sabendo que ia sofrer uma derrota esmagadora, porque 30 iam votar contra o projeto, 7 disseram que não iam se posicionar, eles só tinham 6 votos. Então eles pediram para o professor Evaldo retirar o projeto de pauta. Pronto, então é bom, eu tocou nesse assunto todo aí, cada um pensa da maneira de pensar, eu respeito plenamente a diversidade sexual. Eu acho um dos grandes problemas, inclusive, do bullying é em relação à questão... Né, que não é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, inclusive, ela prejudica, inclusive, quem é homossexual. Pois eu concordo com você em relação a isso aí, porque você... É isso que eu estou querendo dizer. Algumas pessoas exageraram na dose da busca do respeito à diversidade, e é preciso se respeitar a diversidade. O Brasil é um país plural, né? Onde você fala em racismo, onde você fala... Rapaz, são coisas, são pautas que a gente não podia falar. O Brasil era admirado no mundo todo, vereador, por isso. Exato. Porque é um país e se respeitava, presta atenção que eu estou botando tudo no passado, se respeitava a religião, se respeitava posição sexual e se respeitava a cor da pele. Porque, primeiro, nós somos um país mixigenado, né? A mistura feliz. Nós somos um país de pobres, de ricos, de muita diversidade ao ponto de levar admiração dos outros povos, né? A gente era um país feliz. De uma hora para outra, o Brasil acabou tudo isso, né? Eu vou para o terceiro bloco para falar sobre isso, porque, vereador, ao ponto de agora se passou a criminalizar religião, se passou a discriminar religiosos, né? E esse é um assunto que eu quero falar com o senhor no terceiro bloco, tá certo? Sai daí não, volto já, é um instante só, hoje conversando com o vereador Jorge Pinheiro. Sai daí não, volto já. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do meu programa, do seu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Hoje, satisfação, conversando aqui com um vereador Jorge Pinheiro, é um vereador de primeiro mandato, está em busca da reeleição. Eu vou logo dizendo, vereador, o senhor acredita a sua chegada aqui a um movimento cristão? Demais, demais, principalmente nesse sentido de pessoas que passaram a entender que há necessidade de termos mais voz nesse sentido, de não simplesmente ficarmos engolindo. Por exemplo, agora há pouco existia um projeto de lei tramitando lá na Assembleia Legislativa, proposto pela bancada do PT, os 4 deputados do PT apresentaram conjuntamente um projeto de lei
que era assim, era para acabar com a discriminação por motivo religioso, querendo dizer que algumas religiões, e aí de maneira muito clara, eles falam na justificativa, fica claro que eles estavam falando da religião cristã, evangélicos e católicos, e que praticamente iria criminalizar a gente por evangelizar. Né? Qualquer coisa que nós fizéssemos poderia ser considerado uma discriminação por motivo religioso. Diante disso, nós vemos que a maioria da população que é cristã, seja evangélica, seja católica, começou a querer eleger mais representantes voltados a esta pauta, que possa defender valores que eles também creem. Nós nos movemos por valores. E aí existe um problema. Por isso que tem um número de vereadores. No caso, o senhor é do Shalom, o senhor é católico, apostólico romano do Shalom, movimento religioso de Fortaleza, mas tem evangélicos, tem de outras... Tem outros católicos de paróquia. De paróquia, pois é. Tem padres, né, que estão ingressando na política. O senhor acha, isso foi um movimento, ou foi uma resposta da sociedade a uma espécie de agressão aos costumes cristãos que está sendo ameaçado? É por isso? Eu acredito que, de uma maneira geral, a sociedade começou a perceber que precisava se envolver mais. Os cristãos, eles começaram a entender que precisavam se envolver mais para ser ouvidos. Não é que o cristianismo, seja catolicismo, seja o movimento evangélico, queira que o Estado seja confessional, que o Estado seja guiado pelas igrejas, seja um Estado teocrático, não. Eu não acredito nisso. A Constituição é claro, o Estado é laico. É muito claro, exato. O laicismo é fundamental. Não quer dizer... O laicismo também não quer dizer que você possa desrespeitar essas religiões. De maneira alguma, na verdade. Tem gente que confunde as coisas. O problema é, uma coisa é dizer que o Estado ele não é conduzido, ele não é confessional no sentido de religioso, mas ele também não é antirreligioso. O que está acontecendo, que nós estamos vendo, é que existe um anti... Querem colocar o Estado como antirreligioso, contra a religião. Isso aí é que não pode. Devemos respeitar. Devemos respeitar cada pessoa, até pelo seu credo, por tudo. E o que nós estamos vendo é meio que colocando como se uma verdadeira cristofobia. Deixa eu tocar tocar um foguinho nessa história. O senhor acha que essa agressão contra o cristianismo, vamos falar da questão da homossexualidade, é porque a Bíblia e o cristianismo coloca claramente que é pecado o homossexualismo, eu acho, e por esse motivo foi que... Não, eu acredito que existe. Primeiramente, a igreja ela não condena. Ela não condena. Tem uma catecismo da Igreja Católica, não condena. Principalmente a Igreja Católica. É muito claro, tá lá. Tem nos nossos documentos, tem de maneira clara. Agora, não deixa de dizer que isso é pecado. Como trair a esposa é pecado. Como você fornicar, você ter relacionamentos sexuais antes do casamento é pecado. Aí você vai dizer também que a questão de você ter um relacionamento, seja ele fora de um casamento. Mas o senhor acha que essa agressão à Igreja Católica é porque isso diminui, isso impede a liberdade? Você acha que eles acham que a Igreja está discriminando eles? Primeiramente, quando a gente fala eles, parece que a gente coloca como se os homossexuais quisessem isso ou alguma coisa desse tipo. Não é. Estou falando existe uma militância pequena demais, pequenina, que quer impor ideologia, mais uma vez essa palavra, que é o quê? Você quer impor uma ideologia para a sociedade, de dizer que, por exemplo, a sociedade é homofóbica, e colocam esse termo para qualquer coisa. Para qualquer coisa, por exemplo, eu sou contrário à ideologia de gênero, homofóbico. Nada a ver. Então, o que eu vejo, o que eu percebo muito é um movimento... Eu sou contra a ideologia de gênero para ser ensinada nas escolas. Quem for a favor dela e tiver esse pensamento, adulto, tem um problema. Agora, você não pode passar um assunto desse por criança. A criança ela tem que crescer de uma forma normal e aí, quando ela for adulta, ela vai discutir esses assuntos da maneira que ela quiser, da maneira que ela se achar. Que ela é livre, ela é livre para se posicionar dentro Pronto, inclusive falando mais de uma questão religiosa, tem um livre-arbítrio de decidir no futuro o que ela quiser ser.
essa é a grande questão, né? É você taxar uma pessoa. Eu tenho grandes amigos homossexuais, pessoas de bem. Quem não tem? Eu acho que isso aí fica até meio clichê, porque quem não tem? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que é que esse assunto foi tão exacerbado agora, vereador? E antigamente isso não era. Essa militância, por exemplo, essa questão da ideologia de gênero. Se não tivesse essa lei, a gente não estaria discutindo isso aqui agora. Para que esse tipo de coisa? Para que essa imposição? Que são poucos. Quando você vai dizer, vamos dizer, de um universo de 100... Eu acredito que eu nem de 100 eu não posso nem dizer que tenha um que queira. Deve ser uma ínfima quantidade que quer, de professor que quer ensinar isso. Mas aí trazem isso para... Eu comecei a crer, depois desse papo todo aqui, que a intolerância precisa ser rediscutida, a intolerância. Muita gente fala intolerância, mas a intolerância parte de quem acha que há intolerância. Né, vereador? Exato. Acho que a gente pode discutir determinadas coisas, mas discutir respeitosamente. Por exemplo, eu fui atacado. Momento algum. Pode pegar todas as minhas falas. Mesmo sendo atacado. A sua história. Mesmo sendo atacado. Olha, aqui mesmo, eu não digo nomes. Eu menciono nomes, você me perguntou o nome, que aí é público. Mas nem o sindicato que me atacou, nem a presidente do sindicato que me atacou, eu fico citando, poderia processá-la. Porque... divulgaram músicas dizendo que eu sou comedor de capim. Disseram que eu sou homofóbico. Se homofobia hoje, segundo o STF, é crime. É crime. Se é crime, então me caluniaram. Eu sou advogado. É verdade. Então, o senhor poderia interpelar judicialmente. Poderia, e teria que provar uma atitude sua homofóbica. Não, no caso, como eu não sou condenado, ele não poderia, é calúnia, seria calúnia e difamação. Porque eu não sou processado, nem sou condenado, então não poderia me chamar de homofóbico. Então, só o fato de me chamar de homofóbico, isso já é errado. Mas é um desejo... Mas virou-se uma coisa, todo mundo... Algo que querem impor e querem calar a gente. Vamos conversar com respeito, com tolerância, né? Tolerância, respeitar e respeitar também a religião. Respeitar a religião. Eu lembro sempre que o artigo 5º, ele fala de cor, raça e religião. Porque as pessoas esquecem disso. O artigo 5º tem liberdade de religião, que também precisa entrar nesse processo. De sexo, né? De cor e religião. Lê o artigo 5º todinho, e nada mais é que uma transcrição, né, da Carta dos Direitos Humanos, né, o artigo 5º, que todo cidadão de bem, democrata, aquilo que está lá é o que o brasileiro pensa, cara. É a essência do povo brasileiro. Não sei por que hoje esse país está desse jeito, né, Eduardo? Infelizmente... Eu acho que como a gente é uma democracia nova, né, eu acho que a gente está ainda nesse caminho do descobrir a virtude, né? Aí você fica vendo os extremos e a virtude, como coloca o pensador, não me lembro se é Aristóteles, que a virtude está no meio. No meio, né? No meio. Mas a gente vê essas discussões exacerbadas, estão muito extremadas. A gente precisa ter mais serenidade na hora de discutir esses assuntos. Eu estava vendo também, só tinha uma preocupação que está tendo hoje muita gente, um assunto delicadíssimo, e tem gente que não sabe se é bom falar ou não falar. Eu mesmo tenho essa dúvida, que é a questão do suicídio. O senhor luta contra a depressão, contra o suicídio, o senhor está envolvido nesse tema em relação a esse movimento para não deixar isso calado. Você chegar a essa conclusão que é melhor falar do que... Não, isso aí é muito claro. Nós precisamos tratar desse assunto. A questão que foi falada sobre o suicídio é que nós precisamos saber como falar sobre o suicídio. Esse por exemplo, é o problema, não né? falar sobre o modus operandi, né? Fulano, ao cometer suicídio, ele fez isso e isso. Você dá um exemplo. Eu já entrei no grupo da imprensa, no grupo de radialistas e de jornalistas do Estado de Ceará, eu faço parte, e quando publico qualquer cena de suicídio, eu me revolto. Porque eu acho que aquilo não deve ser publicado pela família, e já fiz várias críticas. Mas a abordagem errada, a gente deve falar ou não deve falar, ou deve falar desse assunto? Hoje, deve falar que a coisa grave está acontecendo, que acontece demais, que eu prefiro não dizer para que outra pessoa não tenha esse pensamento. Não, mas é gravíssimo. A gente está passando por uma verdadeira epidemia. Se fosse catalogado como doença, hoje nós estamos vivendo uma epidemia, que nós precisamos tratar desse assunto, não termos medo de conversar sobre isso, porque está acontecendo, as pessoas estão dando sinais, as pessoas não são mais tão resilientes, estão passando por momentos difíceis, estão tendo ideação suicida, e nós estamos vendo meio que... passivamente esse acontecimento. Então, diante disso, nós temos diversos projetos, nós já começamos a tratar isso desde o ano passado, e aí a prefeitura, vendo o nosso clamor,
começou a elaborar o plano de prevenção e pós-venção ao suicídio. Nesse plano, fala também, tem orientações de como a imprensa deve lidar com o assunto, é fundamental, que é um isso aí. manual para poder É saber fundamental. como falar. Eu mesmo não me sinto capaz de discutir esse assunto sem saber se eu estou ajudando ou atrapalhando. Essa é a discussão, tem que saber se eu estou ajudando ou estou atrapalhando a pessoa em depressão que pode levar a Exato. tirar Por exemplo, sua quando a vida. gente fala sobre o suicídio, a gente deve sempre falar do 188, que é o CVV. Né? Você olha, são 24 horas. Você que está nos ouvindo, se você por acaso estiver passando por esse momento difícil, se você tem alguém na sua família passando por esse momento difícil, ligue para 188, né? O CVV, ele vai poder, de fato, te dar as orientações, ouvir você 24 horas, 7 dias na semana, para poder trabalhar, ouvir e te ajudar a sair desse momento difícil que você está passando. Então, são esses assuntos que a gente precisa tratar dessa forma e dizer. Então, diante disso, esse plano de prevenção e pós-venção, nós também apresentamos alguns projetos de lei. Então, nós alteramos a lei que criou o Setembro Amarelo para que todo ano tenha audiência para tratar de maneira expressiva os números, né, os resultados do plano de prevenção e pós-venção. Nos países que tinham alta taxa de suicídio, só foi diminuído quando eles elaboraram e executaram um plano de prevenção e pós-venção. E aí, diante disso, a gente apresentou, por exemplo, que aqui nos viadutos e pontos de Fortaleza tenha barreiras anti-suicídio, que a gente chamou de barreiras para a vida. Nós estamos colocando que em estabelecimentos comerciais ou de saúde, como hospitais, né, que o guarda-corpo, em vez de 1,20 m, ele tenha 1,80 m, que é uma dificuldade a mais para quem tem a ideação suicida. A ideação suicida, ela normalmente varia aí de 15 minutos, pode durar um tempo maior, mas durante esses 15 minutos, a pessoa que tem essa crise, ela tenta... Você tem que tentar barrar esse ímpeto. Aí, né? Exato. Se você conseguir barrar esse ímpeto, você ganha tempo para poder tratar e ajudar esta pessoa. Então, nós temos diversos projetos nesse sentido para poder combatermos também o suicídio e a automutilação aqui no município de Fortaleza. Temos um projeto que é aí para concluir, né, o programa Educar para o Sentido, que vai tratar a partir da logoterapia, com uma parceria com a Faculdade Católica de Fortaleza e a SME, que nós mediamos. A logoterapia ela foi utilizada pelo médico Vitor Frank, o psiquiatra, e conseguiu zerar ali na época do pós-guerra, o número de suicídios em Viena, na Áustria. Aí a gente está propondo para que seja trabalhado isso nas escolas, tanto com os professores, com os profissionais de educação, como também com os alunos aqui de Fortaleza. E vai começar no ano que vem. No caso, você está propondo que isso seja uma política pública do município de Fortaleza. Do município de Fortaleza, e já está firmado este convênio entre a Faculdade Católica de Fortaleza e a Secretaria Municipal de Educação. Para você ver como esse assunto é complexo, ele falou de um país aí em que o nível de vida é altíssimo. Não tem pobre na Áustria. Na Áustria, na Suíça, na Suécia, na Noruega, e aonde tem os maiores índices de suicídio. Eu sei que não tem nada, é muito complexo, né? Exato. A existência humana é uma coisa que precisa ser... Não é uma questão de simplesmente, porque está passando por dificuldades, é porque é pobre, é porque é isso. Não, é uma realidade que está atingindo hoje todas as classes sociais, como pessoal diz, todos os povos, não importa se é rico, se é pobre, se é branco, azul, amarelo, se é homem, se é mulher, está atingindo a todos. Se é adulto, se é criança. Tem crianças hoje com esses pensamentos. Com pensamentos. Tem aquela história da baleia azul, né? Pois é. Esses absurdos, aqueles desafios que são propostos na internet. Na internet. É preciso... Eu tenho, inclusive, uma pessoa, a gente até que perdeu um filho nessa brincadeira. Você conhece também. Conheço também. Eu não vou falar aqui, mas perdeu um filho com essa história daquele saco na cabeça, aquela história... Então, o que eu estou pensando, não sei se é o mesmo, mas acho que foi com desodorante, usando o negócio. É horrível. E a gente, vereador, eu não tenho tempo para nada, mas eu quero lhe parabenizar por essa luta contra o suicídio. Parabéns por encampar isso aí. Eu acho que isso deveria ser uma política pública do município, junto aqui com o nosso presidente, o presidente Henrique, com você e toda a Câmara. Isso é um bem muito grande que você pode fazer à sociedade. Olha, existe família destroçada, né, vereador? Até hoje, quando um caso desse acontece na família, é muito difícil recuperar. Por isso que o plano de pós-venção, ele pós-suicídio, você vai trabalhar com a família. Porque também pessoas da família podem começar a ter ideação suicida, etc. E já tem casos. E você precisa cuidar. E já tem casos, já existem casos e isso se repete, né? Exatamente. Vereador, obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço, meu amigo Carlos Frederico. Temos muitas outras coisas aí para debater. Tem que trazer mais, que é muita coisa. Muita coisa. Eu não discuti nem a metade. Nós temos que falar aqui no
na Marcha pela Vida, que é outra luta do vereador contra o aborto, a gente precisa falar aqui também. É um assunto também polêmico, precisa ser discutido, mas... Também a questão da alteração da data de aniversário do município de Fortaleza, que também é polêmico. Que é complicado, né? Fortaleza tem uma existência... A Câmara tem uma existência maior do que Fortaleza. Depois discute. Vereador, obrigado. Eu que agradeço. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com um programa Pela Ordem. Obrigado pela audiência e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.